Sabe aquela sensação de que estamos no controle de tudo? Pois é, por séculos, essa ideia de livre-arbítrio foi coisa de filósofo. Mas e se a resposta não estivesse nos livros de filosofia, e sim dentro do nosso próprio cérebro? A neurociência moderna está trazendo umas revelações que, olha, podem virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre controle e destino. Pensa aí nas pequenas decisões do dia. O café que a gente toma, a música que escolhe ouvir, parece tudo muito óbvio, né? Uma escolha consciente. Mas a ciência está chegando com uma pergunta bem incômoda. Será que a gente é mesmo o piloto no comando? Ou será que somos só passageiros assistindo a uma viagem que o nosso cérebro já planejou? Então, para começar essa investigação, a gente precisa voltar para 1983. Foi lá que um neurofisiologista chamado Benjamin Libet fez um experimento que parece simples, mas que abalou as estruturas de tudo. Foi basicamente a primeira grande peça de evidência nesse quebra-cabeça da mente. Olha só, antes do Libet, os cientistas já tinham notado uma coisa curiosa no cérebro, um tal de potencial de prontidão. É basicamente um sinalzinho elétrico que o cérebro dispara um pouquinho antes da gente fazer qualquer movimento por vontade própria. O que o Libet fez, a grande sacada dele foi perguntar: ok, o cérebro faz isso, mas e a nossa consciência? Onde é que ela entra nessa história toda? E o método dele foi genial de tão simples. Imagina a cena. Uma pessoa sentada, com eletrodos na cabeça, e uma única tarefa: mexer o pulso quando desce na telha. Só isso. Na frente dela, um relógio de alta precisão para ela marcar o momento exato em que pensou: agora vou mexer. Ou seja, o Libet estava medindo 3 coisas ao mesmo tempo: a atividade do cérebro, a intenção consciente e a ação em si. E aí veio o resultado. E foi aqui que o queixo de todo mundo caiu. O cérebro, com aquele potencial de prontidão, começava a se preparar meio segundo antes do pulso se mexer. Só que a pessoa só sentia a vontade de mexer, a decisão consciente, uns 200 milissegundos antes do movimento. A conclusão? Bom, era meio óbvia e assustadora. A consciência, coitada, chegou atrasada para a própria festa. É esse o ponto-chave, a peça central. Existe um buraco aí de 300 milissegundos. É um vácuo no tempo, onde o cérebro já está agindo, já tomou a decisão, e a nossa mente consciente nem faz ideia do que está rolando. É como se a decisão de verdade fosse tomada nos bastidores, no escuro do inconsciente. E olha, se 300 milissegundos já parece algo meio maluco, se preparem, porque a ciência não parou por aí. A investigação foi muito mais fundo. E o que eles descobriram depois, bom, beira o roteiro de ficção científica. Avançando no tempo, a gente chega em 2008. Agora, os pesquisadores tinham uma ferramenta muito mais poderosa, a ressonância magnética funcional, o famoso fMRI. Com essa máquina, eles repetiram a ideia do experimento, mas com uma tarefa um pouquinho diferente. A pessoa tinha que escolher entre apertar um botão com a mão esquerda ou com a direita. E o que eles viram foi simplesmente espantoso. 10 segundos. Vou repetir. 10 segundos. A atividade no cérebro conseguia prever qual botão a pessoa ia apertar até 10 segundos antes dela mesma saber o que ia fazer. É difícil até de processar. Imagina só, enquanto a gente acha que está lá, esquerda ou direita, uma parte do cérebro já bateu o martelo. Será que a nossa vontade consciente é só o eco de uma decisão que já foi tomada? Mas calma, como em toda boa história de detetive, quando a gente acha que resolveu o caso, vem a reviravolta. E se a principal prova do crime, aquele tal de potencial de prontidão, tivesse sido um grande mal-entendido desde o começo? Pois é, talvez a nossa liberdade não esteja tão perdida assim. É que alguns cientistas mais recentes olharam para isso tudo e falaram: peraí, e se esse sinal elétrico não for uma ordem de agir agora? E se ele for só barulho? O ruído de fundo normal de um cérebro funcionando? Essa nova teoria é fascinante. É a do ruído neural. Pensa que o cérebro está sempre com um monte de atividade aleatória, tipo uma panela de água quase fervendo. De vez em quando, por puro acaso, uma bolha de atividade fica grande o suficiente para transbordar e aí uma ação acontece. Nesse cenário, o potencial de prontidão não é uma decisão, é só a média que a gente vê dessa água esquentando antes de transbordar. Muda tudo! E essa citação aqui mata a charada. Ela diz que o potencial de prontidão pode ser só um tipo de ilusão estatística, um artefato. Se isso for verdade, então todo o argumento de que o cérebro decide antes, bom, ele perde a sua principal prova. O caso pode desmoronar. Mas o mais curioso é que mesmo antes dessa teoria do ruído, o próprio Benjamin Libet, o cara que começou tudo isso, não estava confortável com a ideia de que a gente é só um robô de carne e osso.
Então ele mesmo propôs uma saída, uma tentativa de salvar pelo menos um pedacinho do nosso livre-arbítrio. Ele chamou essa ideia de free want, que seria tipo um livre não fazer. A lógica é a seguinte: ok, talvez o impulso para agir venha do inconsciente, a gente não controla isso. Mas a consciência teria uma pequena janela de tempo, ali uns 150 a 200 milissegundos, para dizer não. Ela teria o poder de veto. A consciência não seria a faísca que começa o fogo, mas seria o bombeiro que pode apagá-lo no último segundo. Então, no fim das contas, como é que a gente fica? A ciência claramente abriu uma caixa de Pandora, mas a resposta final ainda não está lá. A gente fica com essa ideia. Talvez a consciência não seja o motorista do carro, mas sim o editor de um filme, que recebe um monte de material bruto do inconsciente e decide qual cena entra no corte final. A verdade é que o debate está pegando fogo. Não existe um consenso. De um lado, cientistas defendendo as descobertas originais de Libet, do outro, uma galera falando que tudo foi um grande mal-entendido. É um campo de pesquisa super ativo, onde a pergunta mais fundamental de todas, afinal, quem está no comando, continua completamente em aberto. E por que raios isso tudo importa tanto? Porque pensa bem, toda a base da nossa sociedade está construída sobre a ideia de escolha. Responsabilidade moral, o sistema de justiça, a ideia de que alguém merece crédito por uma conquista, até a democracia. Tudo isso parte do princípio de que somos livres para escolher. Se isso for só uma ilusão, a gente vai ter que repensar, bem, praticamente tudo. O que nos leva de volta ao começo, só que agora a pergunta é muito mais pesada. A decisão de ter assistido a essa análise até o final foi mesmo uma escolha deliberada? Ou foi só o ponto final de uma frase que o cérebro começou a escrever 10 segundos atrás? A questão, como podem ver, fica no ar.